Vamos lá, vamos ver o enum. Enum e o matching, né? O matching que a gente já viu que é o parzinho aí do switch case, né? Vamos ver numerações, o que a gente vai ver, né? Eu esqueci de botar aqui na frente, mas esse aqui é baseado também no capítulo 6 lá do Rustbook, tá? Eu acho que no final eu coloquei a referência lá para ele. Depois eu corrijo aqui o slide. Tá? Os enums permitem, né, que você defina tipos enumerados com as suas possíveis variantes, né? A gente vai ver definição e uso, além de um tipo especial de enum que se chama option, tá? A gente vai ver que o option vai servir para a gente tratar com um cara que é muito conhecido em linguagem de programação, que é o null. Se vocês estavam sentindo falta do null, agora vocês vão poder ter alguma coisa que é parecida com o null. Você vai ver que não é igual ao null, mas que também serve. Vão conhecer alguns padrões da expressão match, tá? E vão conhecer também um fluxo de controle chamado if-let. Tá? Lembrando que os exemplos, a gente tem o link para os exemplos de código, tá? Que são lá do Rustbook também. Vamos lá, como é que a gente define um enum, né? Então a gente tem a palavra reservada enum. Tá? Você pode definir um enum vazio, tá? Se quiser. Tem aqui o nome do enum, tá? E o corpo dele. E normalmente a gente tem valores. Tá? A gente vai ter os valores aqui. Por exemplo, aqui ele colocou IP address kind, né, que é o tipo de endereço IP, e aí colocou dois valores possíveis aqui, V4 ou V6. Tá? Se você só quer fazer a marcação e fazer a opção, né, eu quero saber qual é o valor que tem em cada um, fazer a atribuição e verificação desse valor, é melhor você usar um enum do que você usar um struct, né? Senão o struct você teria que fazer a atribuição do valor, né, para os elementos para poder verificar isso depois. Mas o enum ele é um tipo de dado customizado, né? Então como é que você faz para acessar, né, um valor de um enum ou para usar o valor do enum? Você vai usar esse modificador de acesso aqui que é o dois pontos, que a gente usa para acessar coisas que são estáticas, digamos assim. Né? Esse é um valor estático, né? Um valor ou é V4 ou é V6. Então, essa é a sintaxe. Né? Coisas que dá para fazer, né? Com enum. Né? Você pode fazer o que você faz com um valor, né, específico. Por exemplo, atribuir a variável, passar como parâmetro, tá? Esse tipo de coisa. Tá? Não tem problema nenhum. Você fazer declaração de parâmetro com tipo enum, tá? Não tem erro nenhum fazer isso. Aqui vai mostrar, assim, só para você ter uma comparação de como é que você trabalharia, né, se você tivesse o teu IP address como um struct, né? Tá? Então, assim, isso aqui é para motivar uma coisa que a gente vai ver na sequência. Digamos que você tem aqui o seu enum, que é ou é V4 ou é V6, e aí depois eu tenho um cara que é um IP address. Quero o valor do IP address. Tá? Então eu tenho o tipo dele, que é o kind, né, IP address kind, que é o enum, e eu tenho o valor depois que foi colocado aqui como um string. E aí dentro do teu programa você pode, por exemplo, instanciar teu struct, atribuir o valor kind aqui, que é o V4, e por exemplo aqui tem um IP válido, que é um IPv4. E aqui embaixo tem a mesma coisa, só que o formato IPv6, tá? O loopback aqui, né? Loopback IPv6. Tá, isso aqui ficou um pouquinho verboso, né? Aí começa a ter aqui algumas novidades, né? Para a gente poder ficar um pouquinho menos verboso. O enum no Rust permite atribuição de valor ao campo. Tá? O que, se você for olhar em outras linguagens de programação, até permite, mas não com o sentido que a gente tem aqui. Tá? Por exemplo, se você pegar lá em Java, se eu não me engano, né, você consegue converter um enum para inteiro. Vocês já viram isso? Você, por exemplo, você declara na ordem, né?
Se eu não me engano, em C, eu acho que você faz isso também. JavaScript também. Você declara na ordem e aquela ordem que você tem, você converte o valor do enum para inteiro. Então, se você tivesse nessa... Se a gente estivesse trabalhando em C aqui, né? A gente tivesse V4 e V6, eu não lembro se começa em 0 ou 1, mas um seria 0 e o outro seria 1, em termos de valor. Tá? Isso porque internamente a implementação do enum nessas linguagens de programação são com números inteiros. O cara faz a associação de cada literal daquele ali, né? Na linguagem de programação com o número inteiro. Na hora de verificar, ele verifica o número inteiro. Em Rust, assim, em termos de sintaxe, é um pouquinho diferente. Então, quando você declara esse tipo de coisa aqui, ó, V4 string, V6 string, você não está querendo dizer que o valor que vai ser comparado ali dentro é um string, tá? Você está permitindo que você crie uma estrutura que vai ter uma atribuição de valor no sentido de facilitar esse tipo de programa aqui. Tá? Eu quero criar um tipo novo que é só o tipo e o valor. Em vez de eu criar um struct que tem o tipo e o valor, eu crio um enum que permite, que já tem o tipo, e um enum que permite a associação de valor. Tá? Então, olha como é que fica o programa, né? Eu tenho um enum e eu falo, ó, esse enum aqui ele aceita um valor string. Então, eu posso criar um IPv4 aqui e aí dizer aqui que ele ele tem esse valor aqui que é essa string. Então, se você pegar o valor home aqui, ele vai ter esse valor. Mas o tipo dele é IPv4. Tudo bem? Se você jogar ele numa verificação de tipo, você consegue um match, né? A gente vai ver mais para frente. Você consegue checar esse tipo aqui dele. Mesma coisa aqui com o IPv6. Tá? Então já começou a ficar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Tá? Atribuição de um valor a um elemento do enum. Fala. O enum recebendo valor, né? Parece que é uma forma organizada de criar a variável global. Não é uma variável global. Não, olha só, você não vai acessar em diversos arquivos, não. Porque aqui você está criando uma instância daquele cara. Você não está dizendo que para todos os IPs V4 ele vale isso. Você está dizendo que naquela instância específica esse cara vale isso. E ele é um IPv4. Entendeu? Que é para facilitar o que está escrito nesse exemplo aqui, ó. Para facilitar o que está escrito aqui. É diferente. Ó, outras coisas diferentes aqui, né? Utilizar tipos diferentes para o V4 e V6. Tá? E assim, além de tipos que conseguem receber valores, mais de um valor, né? Então, aqui o que ele está fazendo? Em IPv4, o cara separou em 4 blocos, né? Para a gente poder ter 4 blocos de unsigned int de 8 bits, né? Que é o que cabe ali em cada bloco desse. Então, o cara declarou aqui IPv4 127.0.0.1. E o V6 não, aí tem que ser uma string. Aí o cara colocou uma string aqui. Tá? Isso não seria possível numa estrutura, né? Se você estivesse declarando um struct, né? Quando você diz quem é o address aqui, você não diz um address diferente para cada tipo, né? Para cada valor do enum. Tá? Então, assim, ele está te dando uma flexibilidade maior em relação a criar características específicas em relação a cada dado do enum que você tem. Valor aí do enum, né? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo. Tá? O kit aqui ele não tem um valor associado, né? Assim como nós... cada um tá declarado aqui de uma forma completamente diferente. Você tem um kit que não tem valor, você tem um move que tem um cara que é como se fosse um struct, né? Com nomes associados ao campo. Tá? Você tem o write, que é uma string sozinha,
Aí você tem o change color, que tem vários itens aqui. Por que tem esse exemplo aqui, né? Para mostrar as várias variações que você pode fazer e que você pode misturar elas todas num enum só. E cada um tem um valor diferente. Tá, para você implementar isso aqui em outras linguagens de programação seria um pouquinho mais difícil, né? Você falar assim, cara, eu tenho um tipo que se chama mensagem e cada um tem um tipo, tem um valor diferente, dependendo do tipo. Isso ia ser uma parada meio estranha, tá? Mas o enum do Rust permite isso, tá? Então, aqui é para mostrar como é que você teria que fazer, né? Se você tivesse que fazer com struct, né? Na verdade, os structs contêm os mesmos dados do enum mostrado anteriormente. Tem um struct vazio, depois você tem outro struct aqui com x e y. Aqui você tem um struct com string e você tem um struct com uma tupla, né? Esses são os dados que você colocou ali. Mais coisas que dá para fazer com enum que também vai... A gente não vê isso em outras linguagens de programação. Criar um método associado com o enum, com a enumeração. Tá? E aí você ter acesso aos dados dependendo do que é passado ali. Cara, tem um padrão de projeto, não sei se vocês vão lembrar, tá? Que chama state. É um padrão lá do Goff. Isso aqui é basicamente a implementação aqui. É muito parecido com o state. Tá? Só que a implementação do state na orientação objeto para cada estado você pode ter a implementação do seu método. Né? Você pegar assim, ó, qual é o comportamento de uma classe que representa um estado. Tá? Então, assim, o normal para a gente representar estados, assim, onde você tem uma limitação do escopo que você pode associar atributos, né, valores a uma variável, é você usar um enum. Falar assim, eu só tenho esses valores possíveis. Então, o normal é você criar um enum. Tá? Só que é difícil você encontrar uma linguagem de programação que permita você associar uma função ao enum. Falar assim, esse enum tem essa característica aqui, que é o comportamento. Então, tem esse outro padrão de projeto que faz isso para você em termos de classe. Tá? Que é o state. Tá? Mas aqui, ele fica a implementação muito mais limpa, assim, em termos de entendimento, do que a implementação orientada a objeto. Tá? O que você está dizendo aqui? Que você tem um tipo, que é uma enumeração, que tem aqui uma mensagem, e existe um comportamento associado com ele, que é, por exemplo, quando você chama essa mensagem, ele tem que fazer uma execução. E aí, qual é o tipo da mensagem? Depende do que está aqui. A mensagem é o quê? É um move, é um write, é um change color, é um kit. Tá? Mas existe um método que vai ser chamado, que é o call. Que o comportamento dele pode depender do tipo de valor que você tem aqui dentro. Tudo bem? Então, como é que funciona? O cara passou aqui message write, string, e aí message call. Ele vai chamar essa função aqui. Repara que tem um self aqui, ó, para você ter acesso ao dado que você vai ter se você precisar imprimir isso aí. Tá? Tudo bem? Mais ou menos? Então tá bom. Então vou seguir em frente, hein? Mais coisas que são implementadas com o enum. Tem um enum especial aí em Rust que chama option, tá? Porque o Rust ele não tem valor null, não tem null. Então muitas vezes você precisa representar se tem valores que estão presentes ou não. E aí para você conseguir fazer esse tipo de implementação, existe esse enum que chama option. Ele só aceita dois valores.
ele tem um valor que se chama none, que é o null, basicamente. Tem um cara que chama sum, que é alguma coisa. E aqui existe uma parametração de tipo, t. Então, para cada tipo que você quiser verificar se o cara é nulo ou não, se você tiver a opção do cara ser nulo, você declara esse cara como um option. Um option de t. Oi? Esse enum já existe. Esse enum vem com a linguagem. Tá? É o option de t. Então, quando você tiver um cara que pode ser nulo, você declara um option de t do tipo dele, e aí você vai poder atribuir ou um valor que é none, que é o null, ou um valor que é sum, que é um valor que tem um valor específico, que não é nulo. Tá? Eu acho que tem exemplos aqui. Quando a gente chegar no capítulo 10, a gente vai ver lá que tem uma sintaxe aqui. Essa sintaxe aqui de parametrização de tipo, a gente vai ver lá no capítulo 10. Né? Então, exemplos, né? Let some number sum 5. Isso aqui vai ser a mesma coisa que você ter atribuído aqui um valor 5 para esse cara, tá? Só que com a opção, quando você fala sum, você tem um valor, tá? Mesma coisa, sum char recebe sum i, tá? Aí digamos que você quer um cara aqui que ele pode não ter um valor. Aí o que você declara? Option do tipo, e aí você pode atribuir none para ele. Tá? Então o option ele vai poder resolver para none ou para sum. Tá? E aí você pode fazer verificações, pode fazer if ou match para você verificar se aquele cara tem um valor ou não no teu programa. Então no Rust, se você não falar nada, a variável ela tem que ter um valor. Tá? Vantagens, né, do enum, em vez de você... Por que o Rust teve a opção de fazer isso, né, escolheu fazer isso, em vez de você ter valores nulos, né? Então o Rust ele vai exigir você anotar esse option, né? Pois o compilador não consegue ferir o tipo que a correspondente sum terá, né? Então a gente vai olhar, né, para o valor, apenas para o valor none. Tá, beleza, isso aqui a gente já tinha visto, né? Quando temos o valor em sum, isso quer dizer que o valor está presente e que ele está contido dentro do sum. Como tem um valor none, ele é nulo. A gente vai ver que isso, quando a gente faz algumas verificações usando, por exemplo, match, o compilador do Rust ele verifica para a gente se a gente está olhando para todos os valores do enum que a gente pode. Quando você fizer um match lá com o enum, ele vai verificar todos os valores do enum. Se você está verificando todos. E se você não estiver verificando todos, ele vai reclamar. Então, o que acontece? Você não consegue escrever um programa em Rust que considere ter um valor nulo e você não levar em consideração essa opção quando você faz verificações. Então, quando você fizer um if, eu não sei se no if isso funciona, tá? Eu acho que sim. Mas quando você fizer um match de um enum, você vai ter que levar em consideração que aquele cara... qual é o comportamento quando aquele cara é nulo. E isso é muito mais seguro do que você não permitir, você não exigir isso. Né? Por exemplo, aqui tem exemplos já interessantes, né? O cara não vai permitir você usar valores que, por exemplo, options, né? Como simplesmente fosse o valor. Então você fala aqui, eu tenho um option que é i de 8, que é um inteiro com 8 bits. E eu tenho um outro i de 8 que vale 5. Eu quero somar um com o outro. Parece uma coisa óbvia, né? Você fala assim, pô, soma aí, né? Só que
você verificou para saber se o y ele é nulo ou não? Porque ele tem essa opção, você declarou que ele tem a opção de ser nulo. Então você deveria ter algum código aqui para verificar se esse cara é nulo ou não, antes de fazer essa operação. Isso por questões de segurança, né? Além disso, né, em relação ao fluxo de controle, né, a gente tem lá os fluxos de controle que a gente vai poder usar para comparar enums, né, que é o match, né? E a gente vai poder usar alguns padrões aqui de comparação, né, que vai poder ser composto com valores literais, nomes de variáveis, coringas, entre outros, né? A gente vai ver exemplo. Então, por exemplo, né, algumas coisas aqui que o Rust vai exigir, né, da gente. Eu tenho um enum aqui com 4 valores possíveis. Quando você usa esse enum no match, você vai precisar verificar os 4 valores. Se você tirar um desses caras aqui, ele vai começar a reclamar. Então, ó, tinha 4 opções aqui para essa variável. Você não está olhando as 4. Tá? A gente viu na primeira aula como é que funciona o match, né? Só lembrando, isso aqui é como se fosse um switch case, né? Tá? Então, o cara passou aqui um coin, que é do tipo coin, que é um enum, e aqui, dependendo do valor que veio aqui, ele vai executar uma dessas opções aqui. A gente não precisa ter só um valor em cada opção dessa, né? Você pode criar um código mais complexo criando um bloco. Então, por exemplo, você tem um coinpenny aqui, onde você tem mais de uma instrução, mas isso tem que resolver para um valor, tá? Então, esse último item aqui está dizendo qual é o valor de retorno, caso seja coinpenny, é 1. Tá? E esse match coin todo aqui, ele é o valor de retorno dessa função aqui. Ele não termina por ponto e vírgula. Por exemplo, você pode ter padrões associados a valores, tá? Específicos também, né? Aqui tem uma historinha, né? Que ele conta aí, ó, durante os anos de 99 até 2008, isso é questão de moeda americana, né? O quarter era com um design diferente para cada estado. Cada estado tinha sua moeda de 25 centavos, tá? Então, para tu representar isso aqui no programa em Rust, você pode ter, por exemplo, um enum que chama o S-State, e aí você bota todos os estados aqui, 50 estados. E aí você tem o quarter, ele tem associado a um S-State, tá? Você dizer, naquela moeda, você vai ter um quarter que é daquele estado. E aí, quando você vai fazer o match, você tem a opção de passar ainda um parâmetro aqui, né? Você tem aqui o quarter, ele recebe um cara aqui que é o state, que é esse cara, esse enum que está dentro do enum. E aí aqui dentro você pode, por exemplo, imprimir ele, ou se você quiser fazer um outro match aqui dentro, você pode fazer um outro match lá dentro. Tá? É complexo, né? Como é que você acessa esses valores? Ó, como é que você cria essa instância aqui, né? Tem o coin quarter e ainda passa aqui o S-state que você quer. Um parâmetro para ele. Aí vamos lá, esse aqui é interessante também e útil, né? Como é que você faz o match com o option? Porque você tem que verificar de alguma forma, se você tiver um option, verificar se o cara é nulo ou não, para poder usar ele. Tá? Então, aqui está uma forma. Ó. Você tem um cara que se chama option de 32 aqui, e aí você vai fazer o match, tá? E aí, se você for none, por exemplo, você pode retornar none, se for o caso, né? Aqui é porque essa função está somando 1, né? Então tem uma função que soma 1 a um option de 32. Se for none, é none.
Se for sum, é o valor do sum mais 1. Tá? Então, não se assustem se vocês se depararem com esse tipo de estrutura assim, várias vezes em Rust. Tá? Você vai acabar precisando verificar o none e nas situações que aceitam o none. Mas, em termos gerais, isso te traz uma segurança maior para o teu programa. Tá? Então, aqui ele faz a mesma coisa. Ele declara um cara que é um sum de 5. Aqui ele faz o plus on passando esse cara. E ele atribui ao 6 aqui. E aqui é o plus on passando o none, que é atribuído ao none. Né? O matching tem que ser exaustivo. Falei ali agora há pouco. Né? Se você não cobrir um valor, ele vai retornar um erro, que é esse erro aqui. Ó, non exhaustive pattern. None not cover. Tá? Se o Rust descobrir que você não cobriu um determinado caso, ele vai reclamar e vai dar esse erro para você. O match do Rust é exaustivo, né? A gente tem que abranger todas as possibilidades. Aí, o que acontece? Né? Para você facilitar, né, a tua vida, já que você vai ter que cobrir todos os casos, se você tiver muitos casos, o ideal não é você escrever todos eles, né? Então, para você ter algum agrupamento, existe um cara que chama order. Tá? E aí, se aqueles valores ali, e o order é qualquer outro valor que não sejam aqueles que foram declarados. Obviamente, o order ele tem que ser declarado por último, tá? Porque senão ele vai fazer match. A execução disso é a mesma sintaxe do switch case, tá? Então ele vai um por um na ordem, o primeiro que der match ele executa. Tá? Então se você botar o order como primeiro, ele só vai entrar no primeiro. Tá? Então a mesma coisa, ele vai aqui, né? Nesse caso ele vai... Você tem duas opções aqui que são diferentes, que é o 3 e o 7, né? Ele está rolando os dados aqui com 9 opções, né? E aqui ele tem... Aqui ele rolou e teve valor 9. Mas se for 3, ele faz alguma coisa, se for 7, ele faz outra, se for qualquer outro, ele vai ter um terceiro comportamento. Se você não precisar do valor e você quiser o order, sem precisar ter o valor do order, aqui você usa o valor do order, tá? Você escreveu aqui order aqui dentro é válido como esse valor que foi passado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o order seria 9. Você passou o 9, ele não é 3, não é 7, é 9, ele bate com esse padrão e ele vai passar 9 aqui. Se você não precisar desse valor, você pode simplesmente colocar um underline, que aí ele faz match com qualquer valor que for passado ali, mas você não vai usar esse valor para nada. Tá? Se você não tiver nenhum valor de retorno, aqui é mais uma opção para você, né? Que aqui ele ainda estava fazendo alguma coisa e estava chamando uma função que tem algum retorno. Se você quiser um valor de retorno, sabe, que seria nada, né? Não é um nome, mas seria um valor, ele chama aqui de valor unitário, né? Você passa a tupla vazia. Eu fico até curioso como é que isso aqui imprimiria alguma coisa. Aí tem aqui, ó. Aí ele vai ter um exemplo para mostrar isso. Tá? Mas aqui já não é com match. Por exemplo, aqui a gente está fazendo com match. Tá? Aqui está fazendo com if. Não, tem um match aqui, tem um if let aqui embaixo. Tá? Tem uma outra sintaxe aqui, né? Que ela vai ser um pouquinho menos verbosa se você tiver numa situação específica. Tá? Então, por exemplo, o match ele é exaustivo. Você tem que ter todas as opções que você quer, que são possíveis no enum. Tá? Então, se você está passando um cara aqui que é um option, por exemplo, tá? Você tem aqui peraí.
Se esse cara for um sum, se ele for um sum, ele passa aqui e entra aqui e vai printar esse valor, né? Se ele não for um sum, por exemplo, ele for um none da vida, ele vai entrar aqui e não vai imprimir nada. Ele vai simplesmente retornar um valor vazio. Tá? Isso aqui é exaustivo. Se você quiser, repara, a gente teve que escrever isso aqui só porque o match é exaustivo. E aí, se você não declarar essa opção aqui, ele vai dar erro. Tá? Então, nesse tipo de situação, se você só quer declarar um cara, você fala assim, eu só quero para esse valor específico. É melhor você usar o if let, que é a mesma coisa, tá? Você fazer a verificação num valor específico e aí você poder usar isso para aqui dentro desse if, né? E não é exaustivo. Tá? Então, por exemplo, aqui é o mesmo código, só reescrito, né? If let sum max, se ele for igual ao config max, the maximum configured to be, e aí ele vai passar aqui o max. Tá? Então, assim, o que isso aqui me trouxe de vantagem? Eu não precisar escrever isso aqui para ser exaustivo. Tá? Tudo bem? Se você quiser ainda ter esse comportamento com if let, né, você pode querer ter uma situação de contorno que você quer um senão, né? Então você tem essa opção aqui, ó, é a mesma coisa do match, só que o teu bloco de controle aqui, para o caso não bata esse padrão, você tem um else. Tá? If let com quarter state é igual ao coin, né? Você faz esse cara aqui. Senão você faz o count mais um, que é o else. Tudo bem? E acabou. Vou parar aqui a gravação.